De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. Em nosso quadro de entrevistas de hoje, vamos saber mais sobre dieta balanceada para diabéticos. É com você, Luciana Ricardino. Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da alimentação adequada para quem tem diabetes. A nossa convidada é a professora Vivian Freitas Silveira, coordenadora do Núcleo de Atendimento Nutricional da FESP e também coordenadora do curso de nutrição. Professora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no nosso estúdio. Quais são, os principais cuidados com a alimentação que uma pessoa que tem diabetes precisa ter? Olha, a gente tem um hábito, sempre costumo orientar e falar que as pessoas com diabetes, elas devem ter uma alimentação saudável, assim como todas as outras pessoas deveriam ter. O que a gente tem que tomar mais cuidado são com os alimentos doces, os alimentos que contenham o açúcar simples, mas de um modo geral, a alimentação deve ser baseada nos princípios da alimentação saudável. Então, ter um controle na quantidade de alimentos ingeridos. A gente tem uma necessidade individual, cada pessoa tem uma necessidade conforme a sua atividade física, conforme seu peso, sua altura, conforme a fase da vida que ela está passando. Se é uma criança, adolescente, a gente precisa de garantir um pouco mais de nutrientes para seu crescimento. Se é uma gestante também. Se é um adulto que às vezes não faz muita atividade física, a necessidade de nutrientes vai ser menor. Então a ingestão, a pessoa tem que entender que a ingestão de alimentos tem que ser proporcional ao que ela gasta, à necessidade dela. Outro fator extremamente importante é a questão da qualidade de alimentos que ela vai escolher. Isso, tanto diabético como qualquer outra pessoa tem que se preocupar em escolher alimentos mais saudáveis, Então a gente sempre orienta que faça o uso de alimentos naturais, sucos, por exemplo, Colocar sempre na alimentação 3 porções de frutas, 3 porções de verduras e legumes, pelo menos, no dia. Estar sempre utilizando alimentos ricos em fibras, dar preferência para os integrais ao invés dos muito refinados, Então, por exemplo, usar um arroz integral, ou mesmo que não seja constantemente, fazer uso, começar a introduzir na sua alimentação aos poucos, E ter sempre as verduras na composição do almoço e do jantar, as saladas e contendo pelo menos 1 ou 2 elementos de alimentos crus, para a gente ter uma quantidade melhor de fibras ali presente na alimentação. E o terceiro fator, que é extremamente importante, é quanto ao fracionamento. Então, a gente precisa de uma quantidade X de alimentos, essa quantidade deve ser de alimentos mais saudáveis e eles devem estar distribuídos ao longo do dia. Então, a gente recomenda que as pessoas devem fazer, o diabético principalmente, deve fazer 6 refeições diárias. Com relação a esses horários, ela tem que ter um horário mais rigoroso? Ela deve manter um intervalo de 2 a 3 horas entre as refeições. Não ficar muito tempo. Na verdade, a gente não é que o diabético tem que ser mais assim. Todas as pessoas deveriam ter esse cuidado. Mas o diabético, como ele tem uma insuficiência na produção de insulina, então o organismo dele precisa de ter quantidades menores, receber quantidades menores de alimentos ao longo do dia. Com frequência maior. Com uma frequência maior. Então a gente faz isso. Essa é uma recomendação para qualquer indivíduo que queira fazer uma alimentação saudável, porque você também não sobrecarrega o seu organismo. E o diabético, como ele tem essa deficiência na produção da insulina, isso é extremamente importante. Então, ele vai fazer o café da manhã, se o almoço demora, ele faz um lanche no meio da manhã, faz o almoço, um lanche à tarde, o jantar e um lanche à noite. Então, o que significa isso? Ele vai fazer 3 refeições principais, maiores, café da manhã, almoço e jantar, e 3 pequenas refeições. Um lanche no intervalo da manhã, no intervalo da tarde, antes de dormir. Lembrando, Luciana, que é extremamente importante fazer um lanche antes delas irem dormir. Porque o intervalo da noite é muito grande, então ele vai passar um período maior sem se alimentar, apesar de não estar se movimentando, gastando energia com o movimento, os nossos órgãos continuam funcionando, então o nosso gasto basal, que a gente chama de metabolismo basal,
ele continua ocorrendo. Então, o organismo continua precisando de energia, de nutrientes para poder fazer essas atividades, mesmo quando a gente está dormindo. Então, é importante a pessoa fazer um lanchinho também antes dela ir dormir. Usar uma fruta, um copo de leite, algum lanche que não precisa ser um lanche muito pesado, com uma quantidade grande de alimentos, mas que ela sempre tenha algum alimento antes, né, de fazer o repouso. Antes dele dormir. Vivian, adoçantes, refrigerantes 0 calorias, sucos industrializados, as barrinhas de cereais, os produtos que são, né, produzidos, indicados para pessoas que têm diabetes, eles são realmente aliados de quem tem uma alimentação especial? Ou qual é a sua opinião a respeito disso? Olha, a gente tem que ter um bom senso nessa questão, porque o adoçante, né, um refrigerante 0, realmente ele não tem açúcar, mas ele também não deve ser usado indiscriminadamente, principalmente o refrigerante que não tem nenhum motivo para você incluir na sua alimentação, uma vez que nós devemos dar preferência aos sucos naturais. A água, ingestão de água. Quantas pessoas hoje em dia trocam um copo de água por um copo de refrigerante? Sucos industrializados. Os sucos também. industrializados, a gente tem assim, quando a gente fala daqueles em pó, são os de pior qualidade. Então, que a gente deve evitar totalmente. Tanto quanto um refrigerante. Tanto quanto um refrigerante, né? E o refrigerante, Luciana, o 0 ainda tem uma agravante que tem uma quantidade de sódio maior do que o normal. Então, você está tomando um líquido que não tem açúcar, que beneficia a diabetes, mas está aumentando a ingestão de sódio, que pode prejudicar a hipertensão, causar hipertensão. Se a pessoa já é hipertensa, ou se ela tem um diabetes, ela já tem uma maior predisposição a ter hipertensão, então ela vai agravar o quadro clínico dela de um modo geral. Voltando aos sucos, os sucos industrializados, então, em pó, a gente sempre recomenda que seja descartável totalmente. Em caixinha, né, que são os longa-vida, eles são razoáveis, não são tão ruins, né? Os de garrafinha, que são mais concentrados, são bons, melhores, porque você dilui. A polpa seria o melhor, porque a polpa é a polpa da fruta, então é o mais indicado. E o que mais a gente recomenda e que mais as pessoas devem estar incluindo na alimentação é o suco natural, né? O adoçante, a gente tem a questão assim, a gente sempre pede os diabéticos, as pessoas quando se tornam diabéticas, elas aprenderem a saborear os alimentos. Então, ela tentar ir tirando esse adoçante da alimentação dela e tomar, né, o suco mais natural. Ou o café, né? As pessoas, tem gente que fala, ai, nossa, café sem açúcar, mas hoje a gente já tem um time de pessoas, uma grande quantidade de pessoas que optam por tomar café sem açúcar, não porque são diabéticos, porque gostam de fazer, pelo sabor, de saborear o alimento, né? O sabor do café. Então, ela não tem necessidade de usar em grande quantidade. Mas como é um substituto, porque ela não vai poder usar o açúcar, a gente recomenda o quê? Que ela faça o uso de um adoçante mais natural. A gente tem a estévia, que é um adoçante de uma planta, né? Então ele é mais natural. Tomar o cuidado para ver se ele é puro, porque no mercado existe a estévia associada a outros componentes. Estévia mas ele tem em pó e tem em líquido, e como o outro. Ele é industrializado, mas ele é derivado, né, de uma planta. E se ela vai usar os outros tipos, um tem ciclamato, outro tem aspartame, outro tem acesulfame, então para ela variar o máximo possível, não ficar usando o mesmo adoçante um período muito longo. Vivian, alguns diabéticos fazem uso de medicação que provoca a hipoglicemia, que é o contrário, né? Qual é a importância da alimentação nesses casos e qual é o tipo de alimentação adequada? Olha, a gente tem uma relação muito íntima entre a medicação, o tipo de medicação que o diabético faz e a alimentação, porque nós temos que controlar essa questão do fracionamento, dos horários, e a alimentação, o horário da alimentação também vai estar dependente ou vai estar ligado com o horário da medicação. Porque a pessoa, quando ela toma medicação, ou oral,
é para ela melhorar a capacidade do organismo dela de produzir insulina e metabolizar essa glicose, ou se ela faz uso da insulina, mais importante ainda o cuidado. Porque se ela faz aplicação da insulina numa dosagem X, que pode ser o recomendado para ela, mas ela não se alimenta nos horários previstos, o que vai acontecer? A insulina vai estar agindo muito e o açúcar pouco, a fonte, né, alimentar vai ser pouca naquele momento e aí ela tem uma hipoglicemia. Então é muito perigoso, as pessoas se sentem muito mal, tanto quanto a hiperglicemia, né, o excesso de glicose. Então a pessoa tem que estar atenta, acompanhar as taxas de glicose quando estiver descompensado, para que ela possa regularizar a quantidade de alimentos com a quantidade de medicação, né, com o volume ou a quantidade de insulina, por exemplo, e os horários da alimentação. Então, se ela tem pessoas às vezes que tomam insulina, por exemplo, 2 vezes ao dia, isso é até relativamente comum de acontecer. A pessoa toma de manhã, mas aí ela faz as refeições do dia, funciona tudo bem. E ela faz uma aplicação à noite, à tardezinha. Que acontece aquele problema. Aí o que aconteceu? Às vezes ela faz o uso da insulina muito próximo do jantar, janta, naquele momento ela não teve problema, mas a insulina vai ter ação mais prolongada, porque tem insulina que a ação dela não é imediata só. Tem a insulina de ação imediata, mas tem a insulina de ação prolongada. Quando a ação dela mais tarde estiver sendo mais forte, a pessoa não tiver se alimentado, não fizer aquele lanche da noite que eu falei, ela vai ter a hipoglicemia noturna. É perigoso ela ter um choque? Ela tem um problema de ter um choque, tem que ser socorrida rapidamente. Inclusive, a pessoa tem que receber o açúcar. Nesses casos, a pessoa tem que ter algum alimento doce para ela comer, para restabelecer esse nível. É um problema mais grave, né? Com relação ao centro de atendimento nutricional, vocês fazem atendimento a pessoas que têm diabetes para ter uma alimentação especial? Isso, fazemos. Aquelas pessoas que têm diabetes ou que têm, né, predisposição a ter diabetes, que têm outras pessoas na família, podem procurar o centro de atendimento nutricional. A gente faz o atendimento individualizado, né? A gente marca uma consulta, vai fazer uma avaliação do estilo de vida da pessoa para adaptar a alimentação, as orientações para aquela pessoa, né? Então ela pode estar ligando no 3522-8826 e marcar um seu horário. Atualmente, nesse semestre, a gente está atendendo no período da manhã e da tarde, né? Das 7 às 11 e da 1 às 5. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua participação. Larissa, com você. O VESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e nós temos um encontro marcado para amanhã. Até lá! Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Apoio Cinep MG. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro.